Em Terra e Paixão, Irene se sente ofendida com a desconfiança de Antônio. Marino fica surpreso com a rapidez com que o alvará de soltura de Ernesto foi emitido. Caio comenta com Aline que desconfia de Irene como a responsável pela morte de Daniel. Ernesto decide fugir com Dalva. Antônio diz a Ágata que nunca deixou de amá-la. Jonatas avisa a Graça que decidiu desfazer o trato para separar Aline e Caio. Irene escuta Antônio dizer a Angelina que se encontrou com Ágata. Ágata diz a alguém pelo celular que só quer o dinheiro de Antônio. Mara nega emprego a Andrade. Irene pede a Silvério que investigue o passado de Ágata. Graça reage quando Marino lhe diz que decidiu assumir a paternidade do filho. Encurralada, Irene se ofende com a acusação. Irene arderá em fúria quando ouvir uma acusação da boca de Antônio. O Antônio lançará a possibilidade de ela ter mandado sabotar os freios do carro de Daniel, e a vilã se sentirá ofendidíssima com a desconfiança. Ela não conseguirá entender como o pai de seus filhos pensa tão pouco dela, apesar de estar envolvida em atrocidades ainda mais pesadas. Não sou eu, gritará ela. Os dois nunca pestanejaram em armar maldades contra seus inimigos, mas tramar contra a própria família parecerá demais para Irene. Ainda mais contra Daniel, o filho favorito da Irene. Antônio ainda levantará a hipótese de ela ter sabotado o carro para tentar matar Caio, mas errado o alvo. Só que ela continuará furiosa com a situação. Antônio, que pergunta foi aquela? Resmungará a Irene, você ouviu muito bem. Perguntei se foi você, insistirá o Antônio. A Irene dirá que não quer que ele repita, e sim explique por que está querendo acusá-la. Irene, eu quero saber a verdade. Quero que me diga, você teve alguma coisa a ver com a avaria dos freios do carro que o Daniel estava usando? É só responder, sim ou não, continuará o Antônio. A Irene ficará ainda mais indignada. Perguntará como ele, o marido dela, pode pensar em algo nesse sentido. Daniel era meu filho amado. Como você pode pensar isso? Como pode lançar essa suspeita sobre a mãe de seu filho? Preciso explicar que uma mãe não mata seu filho amado? Preciso? Você sabe que eu amava o Daniel mais do que tudo nessa vida, anunciará a Irene. O Antônio, contudo, ressaltará o ódio dela por Caio. Ainda odeio, gritará ela. E se tem algum culpado pela morte do Daniel, essa pessoa é o Caio. Foi ele que levou o Daniel a sair com o carro, desorientado. Foi por isso que o meu Daniel morreu. O Antônio tentará defender o filho, e Irene insistirá em jogar a responsabilidade no rapaz. Ela, aliás, dirá que o Caio está tentando colocar a situação nas costas dela justamente por culpa. Antônio explodirá, ele não inventou nenhuma história. O laudo da perícia deixou claro que alguém mexeu nos freios. E que isso foi decisivo para o carro ficar sem controle e o Daniel morrer. Você poderia. Não estou acusando. Eu disse que poderia ter mandado alguém mexer no freio para o Caio sofrer um acidente. Mas acabou matando o pobre do Daniel. A Irene quase cairá em lágrimas. Reiterará que não é uma assassina e que, apesar da raiva, não mandaria matar Caio. Antônio se lembrará das várias ameaças, e ela dirá que só disse aquelas coisas num momento de desespero. Você, Antônio, se dá conta do que está dizendo? Se eu fosse a responsável pela morte do Daniel, nem teria mais forças para continuar vivendo, gritará ela, aos prantos. Como iria viver com isso? Eu preferia morrer. O Antônio tentará abraçá-la, mas a Irene vai limpar as lágrimas e mandá-lo embora. O Antônio ficará atormentado, mas não totalmente convencido da inocência da Irene. E você acha quem sabotou o carro que Daniel estava dirigindo? Deixa aí nos comentários a sua opinião.